Revista Cultura Espírita, setembro 2015. Artigo central: virtude, ética, justiça, amor e caridade, virtude e virtudes, Jorge Cerqueira. Pelos caminhos da educação, prontidão e vigilância, sede prudentes como as serpentes, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, aspectos genético-espirituais de expiações, Paulo César Frutuoso. Entrevista de setembro, Sensações dos Espíritos, Sérgio Thyssen. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Gentil Esperança. Destaque para o texto A Comunicação no Bem, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, Leis Naturais, de Olindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Marcos Demário, Religiosidade e Religião. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, para levar até vocês, as novidades, os conhecimentos, as questões que envolvem a nossa doutrina, as notícias, através da agenda do nosso querido Joel. Enfim, é um programa feito para a sua apreciação, a sua meditação, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, através das ondas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou a Saruí Franco de Moraes e tenho aqui, neste mês de setembro, a participação do Joel Vaz, ajudando em tudo aqui no programa. Nosso querido Geraldo está de férias, o César Reis com muitas atividades, então nós dois estamos aqui conduzindo heroicamente o nosso programa. Então, Joel, por favor, para a sua saudação aos nossos amigos. Heroicamente e agradecido a esta oportunidade de estar mais próximo do meu professor Saruí. Amigos queridos de casa, luz, paz, Jesus no vosso coração sempre. Eu quero passar para vocês a programação da Casa Chico Xavier, o Cisco, que fica ali na Museu, finalzinho da estrada de Itanhangá, quando começa a Engenheiro Souza Filho 2631. Casa que está sendo dirigida pela Irene, a professora Irene, e o Sidney, com um amor intenso. Todos daquela região estão convidados a participar. A programação, neste período de implantação, ainda se restringe às terças e sábados. E os temas são os mais bonitos, sempre às 18h30 e sábado às 10 horas da manhã. Então, olha que temas bonitos. Deus e Jesus, o mundo espiritual, a reencarnação, as leis divinas, amor e caridade, prece e felicidade, espírito e matéria, a mediunidade, vida após a morte, laços de família, conhece-te a si mesmo. Tão bonito, que vale a pena. Não percam lá. Hoje, no Teatro Vanucci, às 19 horas, eu espero vocês para assistirem uma palestra que será proferida pelo Marcelo Domingues. Também é imperdível. O Teatro Vanucci fica ali no Shopping da Gávea, 3º piso, e a entrada é franca. Aguardo vocês, não deixem de ir. No dia 26, lá no Obreiros do Bem, Jorge Damas fala sobre a cura pela água. Trabalho bonito, interessante. A força da água é, de fato, incontestável. Uma notícia boa para todos nós, para mim particularmente, que fui participante para valer do CD O Poder da Prece. Está programado para ser o brinde de novembro do Clube de Arte. E depois, as unidades que quiserem ser adquiridas, elas todas serão
o seu resultado final serão revertidos em benefício ao Hospital Pedro de Alcântara, que a gente já falou aqui algumas vezes. Eu quero recomendar aos meus amigos que se associem ao Clube de Arte e ampliem os seus conhecimentos. O Clube de Arte já distribuiu mais de 30 mil brindes. O resultado do trabalho do Clube de Arte é dirigido a 400 obras sociais no Brasil inteiro e instituições no resto do mundo. Olha que trabalho bonito! O trabalho dos espíritas brasileiros a serviço do amor em todos os limites, em todas as distâncias, a todos aqueles que buscam o consolo da palavra do Cristo Jesus. Tem coisas com Divaldo Franco, com Ismael Madeira, o Raul Teixeira. Participem do Clube de Arte. Entrem no site e saibam mais do que é. Veja bem, anotem aí, www.clubedearte.org.br. Meus amigos, tantas coisas para falar, mas a curiosidade dos nossos companheiros de casa, querendo saber mais coisas sobre a doutrina, e aqui está o meu professor Assaruí para atender a todos. A primeira pergunta Muito bom. Já vem. A primeira pergunta, Joel. Você, por favor. Tá aqui. Vem da ouvinte Joana Silvia de Almeida, da Ilha do Governador. Boa tarde, Joana. Presta atenção à resposta. A sua curiosidade fala sobre todos os espíritos podem se comunicar logo após a sua morte, professor? É uma pergunta também recorrente, né, Joel? Não é verdade. Olha, pelo menos teoricamente, todos os espíritos podem se comunicar após a morte do corpo físico. Porém, a doutrina espírita nos ensina que o espírito sofre uma espécie de perturbação que nada tem a ver com desequilíbrio, né? E que pode demorar de horas até anos, dependendo do tipo de vida que tenha tido na Terra e do gênero de sua morte. Existem casos, por exemplo, Joel, em que o apego que o espírito que desencarnou tem com a sua família e vice-versa é tão forte, é tão grande, que uma eventual comunicação, seja ela na semana seguinte, como no ano seguinte, ela é cercada de uma tal carga emocional que atrapalha, que não permite essa comunicação de uma forma, eu diria a você, isenta. Uhum. Então tem casos, por exemplo, de espíritos que eles desencarnam, eles se comunicam em outros lugares, com outras pessoas, de uma maneira clara, objetiva, verdadeira, e não conseguem se comunicar com os seus membros, com os seus familiares queridos. Exatamente porque existe essa carga emocional muito grande que não permitiria nem a qualidade da comunicação do espírito para o ente querido, como também da percepção do ente querido com relação ao espírito. São situações muito curiosas e é muito comum você ouvir pessoas, por exemplo, dizendo: eu gostava tanto, queria tanto uma notícia, alguma coisa do meu pai, da minha mãe, ou de um irmão, enfim, de alguém, e não consigo, não sei. Tenho notícias, outros me falam, mas eu mesmo não tenho esse contato, não sei. É verdade. Você vê que aí foi a importância, a grande importância, o papel do Chico Xavier, quando ele psicografava aquelas cartas de filhos que haviam desencarnado, uns naturalmente, outros de uma forma traumática. Mas a comunicação desses filhos diretamente, através de psicofonia, do que fosse, com os pais, com os irmãos, com os entes queridos, enfim, se tornava impossível. A barreira emocional, ela bloqueia essa coisa, né? E, no entanto, o Chico servia de um anteparo para esse tipo de comunicação.
e ele conseguia então amenizar aquela dor, aquela saudade, aquele negócio através da veracidade das informações. Eu queria abrir um parênteses a esse respeito. Existe um estudo muito importante feito por um grupo de cientistas da Universidade Federal de Juiz de Fora, estudo esse que foi publicado em inglês. E depois então ele foi traduzido por também um grupo de pesquisadores e cientistas da Universidade Federal de Ouro Preto. E nesse estudo, então, eles fizeram um trabalho com metodologia científica. Não foi metodologia doutrinária, foi científico. Então, através de uma série de comparações, de trabalhos de repetições, enfim, um trabalho digno de uma tese de mestrado, entendeu? Eles conseguiram comprovar a idoneidade, a velocidade e a qualidade das informações que o Chico psicografou nas cartas. Ai, que coisa linda. Um trabalho interessantíssimo e incontestável. Feito exatamente na linha de Kardec, porque Kardec, quando ele codificou o Espiritismo, ele fez isso através da luz da filosofia, da ciência e da religião, de forma que não havia por onde os seus críticos se segurarem para criticarem e para derrubarem os conceitos da codificação. A mesma coisa tem sido feito. Esse trabalho que eu estou comentando aqui é entre os milhares que estão ocorrendo na Unicamp, Universidade de Campinas, né, há um grupo de estudos espíritas conduzidos pelo professor Silvio Seno Chibeni. Silvio Seno. Ele professor doutor, ele é espírita, e ele então conduz com um critério, com uma metodologia científica, uma porção de trabalhos cuja finalidade é mostrar os impactos da mediunidade, o impacto da espiritualidade, a vida espiritual, enfim. A ciência, cada vez mais, está sendo conduzida para aquele papel de comprovar aquilo que a Kardec disse em 1857. Então, são trabalhos de estofo acadêmico impecável, sem possibilidade de contestação, porque eles são feitos dentro do rigor da sistemática, né, daquela forma muito cartesiana de conduzir uma pesquisa científica, porque isso acaba sendo uma pesquisa científica de grande estofo. Né? Então é muito interessante que os nossos ouvintes saibam que isso está sendo feito por aí afora. Então, quando vem a pergunta se os espíritos se comunicam, eles não só se comunicam, como essa comunicação está comprovada de forma científica. Né? Então, basicamente, essa resposta, né, merece ser considerada como um fato real. Tá vendo, Joana? Estamos aprendendo juntos aqui com nossa professora Saruí. Ela pergunta mais uma coisa aqui. O que acontece com os recém-nascidos que logo morrem? E quando a criança já é maior, também criança? Tem um livro muito interessante chamado Nossos Filhos São Espíritos, que mostra exatamente a questão de que os nossos filhos, e certamente as crianças, os adolescentes, então, são espíritos e, portanto, eles fazem parte do processo de evolução que existe em todo o universo. Né? Agora, o que acontece com os recém-nascidos, logo que eles morrem, acontece exatamente a mesma coisa que acontece com qualquer outro espírito. Porém, são circunstâncias específicas. O espírito da criança morta em tenra idade, ele recomeça outra existência normalmente. O desencarne do recém-nascido, frequentemente, é uma prova não só para os pais, como também para o próprio espírito. Eu conheço casos, por exemplo, de espíritos recém-nascidos que desencarnaram por uma questão de compromisso tanto por parte da mãe, do pai, como por parte dele. São espíritos que têm no seu... Por exemplo, não é uma regra,
é um exemplo dentro daqueles casos que eu vi. Certo. São espíritos, por exemplo, que têm um compromisso por causa do aborto. Entendeu? Passado. Sim, sim. Então, o espírito vem naquela esperança enorme de ele poder, então, fazer alguma coisa, recuperar o que fez e não sei o quê, e tem apenas semanas de vida, às vezes só dias de vida. Então vem aquela profunda frustração, porque ele não conseguiu desenvolver-se. Aí ele vai ter a noção exata do que representa interromper uma vida. Do que uma vida anterior que ele interrompeu, a frustração que ele gerou em outro espírito, ele vai ter aquela sensação. E a mesma coisa, o pai e a mãe que tem aquele sonho de esperar aquela criança tão desejada, tão querida, e não tem, porque aquela criança chega e tem semanas, dias de vida apenas. Então é um processo de aprendizado. É um processo que ilustra o aprendizado. Nem pode parecer, aparentemente, que seja uma coisa assim muito cruel. Né? Então eu pergunto, se foi para morrer uma semana depois, para que nasceu? Nasceu por isso. O mecanismo divino é perfeito, entendeu? Né? Nasceu por isso. Que visão bonita. Tudo tem a sua função. Consoladora, né? É tudo assim. Entendeu? De fato, se as coisas fossem só o Deus dará, seria válida a pergunta. Então por que nasceu? Né? Mas é por isso. Tudo programado. Programando. Essa alma vai ter oportunidade, através desse aprendizado firme que ela teve, ela vai poder cada vez mais catalogar no seu perispírito o que significa a experiência de promover e articular uma vida. Então, são essas circunstâncias, Joel, que muitas vezes nos mostram, por exemplo, o que acontece com esses espíritos quando o espírito morre. Isso aí seria, então, uma outra pergunta, uma outra resposta, talvez num outro programa. Sim. Mas o que acontece é exatamente que, embora quando esses espíritos de criança desencarnam de uma forma muito rápida e com um curto espaço de vida material, mas eles depois são tratados, são cuidados, são amparados. Eles gradativamente têm que se desconstruir, porque quando o espírito encarna, ele constrói o seu encolhimento perispiritual, a sua forma do perispírito ficar condicionado a uma vida material, ao corpo humano, mas ele desencarnando, aquilo tem que ser desfeito. Né? Então, nesse processo, ele vai começando a ter consciência, a perceber do que aconteceu. Né? Assim como uma criança recém-nascida, depois de 1 ano, 8 meses, 9 meses, 1 ano, é que ela começa a ter consciência do meio ambiente que a cerca. Isso também vai acontecer com o espírito. Ele vai gradativamente se situando, se colocando dentro de uma outra realidade, e aí então ele vai, através dessa fabulosa escola que é a lei de causa e efeito, né? Ele vai então se situando e vai podendo perceber melhor. Que maravilha, doutora espírita, mágica. Então, meu querido amigo Joel, nós estamos aqui mais uma vez finalizando o nosso bloco, né? Na continuidade, nós vamos ter o querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. O nosso abraço aos ouvintes e até o próximo programa. Até lá. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, ainda falando sobre a vida após o túmulo, hoje trazemos o tema intitulado A Vida Após a Vida. A Internet do Bem traz mensagem baseada em texto original de Vitor Hugo, formatada em PPS por Simone Pereira Rodrigues, para o site www.momento.com.br. E a mensagem intitula-se Invisíveis, mas não ausentes, que tem o seguinte teor. Quando morreu, no século XIX, Vitor Hugo arrastou nada menos que 2 milhões de acompanhantes em seu cortejo fúnebre em plena Paris.
lutador das causas sociais, defensor dos oprimidos, divulgador do ensino e da educação, o genial literato deixou textos inéditos que, por sua vontade, somente foram publicados após a sua morte. Um deles fala exatamente do homem e da imortalidade e se traduz mais ou menos nas seguintes palavras: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digam se não é verdade que ainda há ali alguém e que não acabou tudo. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que daria ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. O homem é um prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente os muros de sua masmorra. Coloca o pé em todas as saliências e sobe até ao respiradouro. Aí olha, distingue ao longe a campina, aspira o ar livre, vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode o homem duvidar se vai encontrar a eternidade à sua saída? Por que não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, do qual o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo do luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem a noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. Na morte, o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz. O ponto de reunião é o infinito. Aquele que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. São palavras de Victor Hugo. E como um homem de letras, um intelectual, via através do seu conhecimento profundo, além dos olhos da matéria. Deve, portanto, servir, sem qualquer conotação de religião, meus amigos, a visão deste homem, e a sua opinião deve complementar os nossos conhecimentos sobre a doutrina dos espíritos. Meus amigos, agradecemos a sua gentil atenção. Desejamos que tenham uma semana de muita paz e despedimos-nos até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. É tão bom estar de volta, informando a você todas as atividades do nosso ICEB. Olha, no próximo sábado, na parte da manhã, você estará com Silvio Portugal, estudando doutrina espírita e logo após, mediunidade. Você que estuda Esperanto, Esperanto Básico 2 com Altamiro Rocha a partir das 9 horas e logo em seguida às 10h30, Esperanto Básico 1. Altamiro Rocha e Silvio Portugal são antigos colaboradores do nosso ICEB, estão conosco há muito tempo, esperando você
Basta que você se dirija até o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olha, no próximo sábado, às 14h, o médico José Henrique Rubim estará dividindo com você os apontamentos dele a respeito da obra de Joana de Ângeles, os pensamentos de Joana de Ângeles. Tanto o professor e médico José Henrique Rubim e a nossa Luzia Matias estão sob a coordenação e supervisão do nosso emérito presidente, o nosso eterno Jorge André dos Santos, imperdível. E às 15h45, 15 para as 4, José Henrique Rubim continuará conosco no ICEB e o tema será Biologia do Amor. Você não pode perder. Com o médico José Henrique Rubim e o tema Biologia do Amor, no próximo sábado, no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. José Henrique Rubim, Biologia do Amor, 15 para as 4. Você sabe, o nosso ICEB está localizado no Abrigo Teresa de Jesus, Rua Ibituruna 53, Maracanã. Anote o nosso telefone 22241060 ou 22240736. Vou repetir, 22241060 ou 22240736. Você pode estar conosco a qualquer hora do dia ou da noite. Acesse a internet, você estará Portal ICEB, e se você tem acesso também pelo um tablet ou um smartphone, você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia.